Agora que a gente relembrou um pouquinho como é que trabalha aqui com o PHP e as suas estruturas de repetição, a gente vai começar a introduzir HTML. E aí eu vou me basear naquele wireframe do site modelo que a gente está trabalhando. Deixa eu acessar aqui a página da disciplina novamente. Acho que está na seção 5, não, está na seção 4, wireframes. Uma das nossas páginas aqui, ó, é notícias da categoria. Ela tem aqui várias notícias, né? Então eu devo selecionar um dos editoriais que eu quero ler, e aí um desses editoriais uma dessas categorias vai conter aí várias notícias que devem ser exibidas dessa forma. Então a gente vai usar os recursos do Bootstrap para tentar apresentar essas notícias dessa forma, tá? Então, para a gente começar a trabalhar com o HTML, eu vou pedir para que vocês acessem o site aí do Bootstrap, getbootstrap.com.br. Podem clicar lá embaixo no botão começar. E aí nessa página procurem por template inicial. Template inicial. Pode clicar no copy do canto ali no canto direito. Copiado. E agora eu vou voltar lá para o code e criar um novo arquivo. Vou chamar esse novo arquivo de notícias categoria.php. Então nesse novo arquivo eu vou colar esse template inicial. Deixa eu ocultar o painel Explorer, ocultar o terminal, e ali eu já vou alterar o título da página. Ao invés de Olá Mundo, já vou colocar lá notícias da categoria. Então posso até pressionar o Ctrl D aqui para ele selecionar essa outra ocorrência, Ctrl D, e o título notícias da categoria. ESC para tirar esses dois cursores. Bom, esse H1 eu não vou deixar ele solto aqui no body. Eu vou usar aquele sistema de grades que a gente comentou em aulas anteriores para deixar ele dentro do container. Então eu vou usar aquela expressão que o Sublime permite criar para gerar já a grade toda. Div.container. Dentro dessa div vai ter uma div.row, e dentro dessa div tem vou colocar aqui div.callmd8. Então na hora que eu pressionar o enter aqui, ele já cria essa estrutura. Depois que a estrutura ou a expressão está pronta, se vocês derem o enter, vocês não conseguem expandi-la. Então eu tenho que terminar a expressão novamente. Ó, eu apaguei o 8, vou colocar o 8 e dar o enter. Coloquei o 8, dei o enter, tá? E aqui dentro dessa coluna é que eu vou inserir esse H1, certo? Deixa eu deixar um comentário aqui também. Início do layout, término do layout. Bom, vamos dar uma floreada aí nesse layout, né? O container, vou deixar ele com o fundo cinza, style, color, RGB 230, 230, 230. Você vai fazer um cinzinha claro. E a coluna eu vou deixar ela branca. Style, background, color, white. Vamos ver o que é que a gente tem por enquanto. Vamos atualizar lá o navegador. Acho que eu não parei o serviço está funcionando ainda. Então só atualizar o navegador. O nome do arquivo agora: notícias categoria. Dá pra ficar melhor ainda, né? Vamos deixar aqui na row essa outra classe justify content center, e aqui no H1 vamos da maneira clássica, então style text align center. Eu desconfio até se o meu F5 tinha funcionado. Tá começando aí notícias da categoria. Então por enquanto só HTML.
Deixa eu tentar aquela classe de novo. Eu desconfio que o meu F5 não funcionou aqui por conta do notebook. Tem aquela tecla Fn e aí eu acho que ela não deve ter sido acionada. Então, Text Center. Essa daqui é uma classe do Bootstrap, que nada mais faz do que centralizar o texto. É isso mesmo. Fica mais curtinha do que aquela outra forma nativa. Certo? Então temos o início da página de notícias, né? Já tem um template mais mais trabalhado aqui, né? Agora falta só a gente inserir as notícias e incluir isso por meio daquele PHP. Bom, agora a gente vai trabalhar com outras duas classes do Bootstrap que a gente ainda não tinha trabalhado, que facilita a apresentação do conteúdo em linha, né? Eu quero criar esse recurso aqui. Eu quero apresentar cada notícia em blocos, um do lado do outro, né? E à medida que eu só tiver 2 blocos, por exemplo, ele fica disponível dessa forma, né? Se tiver um bloco só, ele ficaria centralizado. Então a gente vai tentar usar esse recurso aqui do Bootstrap agora. Vamos criar junto aí div.d-flex. Esse D ele vem de display, tá? Display flex. Então ele vai criar aí alguma flexibilidade pra gente. Dentro dessa div dflex, cada uma das divs que a gente criar a seguir vai ser uma das notícias, tá? Então para notícia eu vou usar uma div por enquanto P2. Opa, não é P2, é P-2. Esse P2 seria padding 2. Padding é o que a gente usa no CSS. O padding que eu estou dizendo é esse aqui, ó, padding. Seria a margem interna da div, tá? Então tem a margem interna e eu preciso também de uma margem externa. Para margem externa eu vou deixar M3, tá? Então esse M seria equivalente a margem. Se não me engano é 3px. Então margem 3px, padding 2px. Vai ter uma margem interna e uma margem externa. Vou deixar a coluna fixa, só que ele tem também opções para deixar a largura da coluna fixa, mas tem larguras pré-definidas. Eu só consigo deixar larguras pré-definidas com 25%, 50%, 75% ou 100% do tamanho da div py, né? Então, como essas larguras não atendem à nossa necessidade, eu vou criar um atributo style para definir uma outra forma de largura. Width, um outro valor. Quero deixar com 30% de largura. Aqui eu vou ter cada uma das minhas notícias. Então vai ter H1 não, H1 já tem ali, que é a notícia da categoria, que eu vou deixar com H2. Por hora vou fazer de maneira estática, notícia 1, criar um parágrafo aqui com aquela frase aleatória. Tem uma outra classe também que é interessante usar aqui para essa div, que é a border. Vai criar uma borda para destacar. Deixa eu dar uma conferida no que a gente tem até o momento. Então isso é o que a gente vai ter. Então essa é a notícia 1. Só que eu quero que, se tiver uma notícia, ela vai ficar centralizada. E aí, à medida que vai aparecendo notícias, essas notícias vão sendo distribuídas no espaço disponível. Então tem uma outra opção aqui, Flex Around, que ela deixa dessa maneira. Ops, não deixou. Vamos pegar aqui. Da onde que eu estou pegando essas classes para usar aqui com vocês? Eu estou acessando aqui o site do Bootstrap. Eu vim aqui na opção Utilitários e aqui na opção Flex.
Então aqui tem diversas formas de uso. Esse deflex foi o que eu usei. P2 é o padding e aqui ele dá um destaque na borda. Mas como a gente está alterando o plano de fundo, o background, esse BD highlight não deve funcionar, tá? Então por isso que eu nem usei essa opção aqui. Tem uma opção para distribuir conteúdo justificado, essa opção aqui, que é a que eu estou buscando. Justify Content Around. Então vou copiar essa opção, volto lá no code. Olha só, foi um chutão mesmo, né? Opa. Justify Content Around. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Beleza. Então, a partir do momento que eu vou inserindo novas notícias, ele vai distribuindo dentro dessa div. Então vou copiar essa notícia 1 aqui, toda essa div da notícia 1, selecionei ela. Então essa é a notícia 2, essa é a notícia 3. Então com 3 notícias, pronto, ó lá. Então aqui ele já separou direitinho. Se entrar mais uma notícia, vamos ver o que é que ele faz aqui. Entrou mais uma notícia. Não era para fazer isso não. Ele continua dividindo, mas agora a terceira notícia, o ideal é que ela já caísse para a linha de baixo. Tem uma outra opção aqui nesse flex, que é para ele quebrar a linha quando atingir a largura, que é o flex wrap. Vou procurar aqui, wrap. Então, flex wrap faz com que ele quebre a linha a hora que atingir a capacidade dela. Então vou pedir para quebrar a linha. Flex wrap. Salvei o arquivo, salvei. Atualizar. Aqui foi o padding, tá maior. Deixar margem 2. Precisaria ser margem 2 para todas. Cada um vai acertando aí conforme o gosto. Ó. Então margem 2. Seria 5 notícias para ficar igualzinho o final lá. Tá, saiu aqui. Tá, então olha só, ele vai distribuindo aqui no espaço que ele tem disponível. Alterei um monte de coisa, mas disso tudo que eu mexi, eu não vou ficar com todas essas notícias. Por enquanto, uma notícia só aqui nessa tela para vocês poderem ver tudo do Bootstrap foi usado. Então a gente usou container, row, justify content center, colMD, text center, flex wrap para ele quebrar a linha, justify content around para ele distribuir os elementos por essa linha, P2 margem interna de 2 pixels ou pixels em português, né? M2 margem externa de 2 pixels e border, ele cria essa borda aqui em volta da notícia.